Paz do Senhor para todos e bem-vindo ao canal Perguntas e Respostas para o Testemunha de Jeová. Antes mesmo de começar a falar sobre o assunto, como vocês podem ver aqui em minhas mãos, eu estou com o livro dos Testemunhos de Jeová, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E o que me chama bastante atenção nesse livro é justamente os ensinamentos ao qual os Testemunhos de Jeová falam. Vamos só dar uma analisada aqui. Na página 31 e o parágrafo 15, diz mesmo assim: visto que muitas religiões hoje em dia não estão fazendo a vontade de Deus, não podemos simplesmente presumir que os ensinos da organização religiosa com que nos associamos estejam em harmonia com a palavra de Deus, ou o mero fato de a Bíblia ser usada por uma religião não prova em si mesmo que todos os seus ensinos e práticas, e as práticas delas, se baseiam na Bíblia. É importante que nós mesmos examinemos se baseiam ou não. Para você ter ideia, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que as pessoas têm que analisar se realmente os ensinos da religião com que as pessoas estão associadas realmente se baseiam na palavra de Deus ou simplesmente são doutrinas de homens. Pois é isso que nós vamos ver. E nesse primeiro assunto desse vídeo, o que é que nós vamos tratar? Nós iremos falar a respeito de um dos ensinamentos dos Testemunhas de Jeová, aonde ele afirma que Jesus Cristo não é Deus, porque é chamado de primogênito. Isso daí nós podemos ver no livro de Colossenses, está aqui a Bíblia está aqui aberta, livro de Colossenses no capítulo 1 e o versículo 15, diz mesmo assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repetindo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só em si, se nós fôssemos parar para analisar esse versículo, nós já poderíamos ver que aqui está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não está dizendo aqui que ele é o primogênito de Deus. Mas tudo bem, mas vamos assim destruir todo o castelo formado pelos Testemunhas de Jeová quando querem dizer que Jesus Cristo é primogênito de Deus. Aí surge a seguinte pergunta: quantos primogênitos uma pessoa pode ter? Com certeza, uma só, ou um só primogênito. Aí surge agora a questão: quem realmente é o primogênito de Deus? Quem realmente é o primogênito de Deus? Porque se os Testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é o primogênito de Deus, vamos ver o que é que a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 4, livro de Êxodo, capítulo 4, e o versículo 22. Isso é a palavra de Deus, é melhor do que ir através de ensinamentos de homens, e sim se basear dentro da palavra de Deus. Êxodo capítulo 4 e o versículo 22. Diz mesmo assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quem está falando aqui diretamente com Moisés é o próprio Deus, através da sarça. E o que é que acontece? Deus está dizendo aqui: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Se os Testemunhos de Jeová afirmam que Jesus é o primogênito de Deus, veja que Deus também diz que Israel também é o primogênito dele. E agora, como é que fica essa situação? Quem é o primogênito de Deus? É Jesus ou Israel? Nós podemos ir até mais adiante no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 31, Jeremias capítulo 31 e o versículo 9. Jeremias 31 e o versículo 9. Veja só o que a palavra de Deus ela nos ensina aqui.
Diz assim: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminhos direitos, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E agora, quem é o primogênito de Deus? É Efraim? É Israel? Ou é Jesus? Nós estamos mostrando aqui a palavra de Deus. Nós não estamos aqui se baseando em doutrinas de homens, nem em costumes de nenhuma religião, e sim a palavra de Deus. Como ele disse naquele livro dele, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, ao qual eu li logo de começo, que nós temos que examinar todos os assuntos para ver se realmente a religião com que nos associamos, os seus ensinos estão realmente em plena harmonia com a palavra de Deus, ou simplesmente se baseiam em doutrinas de homens. Porque todos nós sabemos que o homem é falho, por isso é bom você ir sempre pela Bíblia, porque é como a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, sempre a última palavra vai ser de Deus. Agora, se eu quiser afirmar que primogênito tem só esse significado de ser o primeiro nascido numa família, ou nascido entre um animal, fica difícil, porque vai ter essa confusão de quem realmente é o primogênito de Deus. Agora, quando eu sei que através da Bíblia, primogênito não só é aquele que é primeiro nascido numa família, ou nascido entre os animais, mas também é aquele ao qual tem a preeminência, tem a primazia, tem o poderio, porque primogênito era um título ao qual as pessoas podiam vender. Nós podemos ver isso no livro de Gênesis, quando Esaú volta daquela caça e não tem pego nada, volta com fome, ele vende a sua primogenitura a Jacó. Todos conhecem essa história muito bem. Ele vende a sua primogenitura a Jacó. Então, ora, se fosse uma coisa específica, de maneira alguma ele poderia vender esse direito. Veja o que é que diz o Salmo, no Salmo 89 e o versículo 27, para ficar mais claro isso que eu estou falando. Salmo 89 e o versículo 27. Diz mesmo assim a palavra de Deus. 89 e o versículo 27. Salmo 89 e o versículo 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Aqui está dizendo, também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Você vê que é uma coisa que poderia também ser adquirida. E não simplesmente era aquele que era o primeiro nascido em uma casa. Porque, como eu já disse de início, mas vamos mais adiante, vamos ver 1 Crônicas, no capítulo 5. O capítulo 5 de 1 Crônicas, você vai ver uma coisa também que é bastante interessante para confirmar isso que eu estou falando aqui, nesse assunto. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Veja assim, veja aqui o que aqui diz a palavra de Deus. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. E aí? Qual é o mais claro? É dizer que primogênito tem só um significado, ou com base dentro da palavra de Deus, ver que primogênito muitas vezes é aquele que tem a preeminência, aquele que tem a primazia, como aquele que tem os direitos adquiridos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, ou possa ajudar a cada um. E se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês curtam, comentem e podem trazer novos assuntos, porque esse é o primeiro de vários vídeos, pois vamos dar sequência ao assunto falando sobre o testemunho de Jeová, defendendo
a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e até a próxima.